Fala, rapaziada, mais um vídeo para o canal. Hoje tentaremos ser um pouco mais breve, né, em virtude do nosso tempo. A gente vai passar aí pelos principais assuntos desse Mundial de Clubes. A gente não poderia deixar de começar, né, de falar da vitória gigantesca do Fluminense hoje em cima da Inter. Estou com meu amigo Rafa aqui mais uma vez. Rafa, muito boa noite. Boa noite, meu xará. Tamo junto mais uma vez aí. E assim, vitória para representar isso aqui, ó. Brasil. Gigantesca vitória do Fluminense. Dominou completamente o time da Inter de Milão, né? Que para mim não tá, né, naquele panteão do time que a gente não tem jogo, né? E assim, fez o que tinha que fazer, mudou o que tinha que mudar, se impôs tanto fisicamente, taticamente, né? E a vitória do Renato, principalmente. Eu acho que do meio do segundo tempo para o final, o jogo ficou. Acho que o Fluminense perdeu um pouco a mão do jogo ali. A Inter começou a criar algumas chances, o Fábio começou a trabalhar, o Fluminense começou a tomar umas bolas na trave ali. Mas o primeiro tempo, sobretudo, o Fluminense foi super bem, fez um jogo muito tranquilo. O que você falou, né, sobre o fato da Inter não estar nesse panteão de times que é difícil de enfrentar. Acho que teríamos 6 aí, talvez, né? Paris, É, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City e o Bayern. Bayern de Talvez sejam os Munique, 6, né? sim. Talvez sejam os 6. Eu acho que esse Mundial, inclusive, veio também para poder nos trazer essa realidade de que talvez contra os outros europeus não estão ali nessa primeira prateleira de jogo, inclusive com times que não têm um orçamento muito grande. O Fluminense, dos 16 clubes que passou para as oitavas de final, é o que tem o menor orçamento, então isso já demanda aí enfim, a expressão do resultado do Fluminense no jogo de hoje. E para além do resultado, o Fluminense teve uma performance assim, bem, ao meu ver, tá? Surpreendente. Eu achei que a Inter fosse ganhar de um placar apertado, não achei que seria um jogo fácil, mas o Fluminense me surpreendeu positivamente. O Fluminense fez um excelente jogo, sobretudo no primeiro tempo, volto a frisar. Então, enfim, destaques Não, individuais aí para Fábio, John Arias. O Arias é um jogador assim, extra classe, é absurdo. o Fluminense, ele não tem um elenco muito lá qualificado, né? Então, ele tem um bom time, mas a hora que precisa do É banco posição. é onde tem essa perda. Isso conta pro fato da Inter ter subido no jogo também, né? Precisava do resultado e as mudanças, o Fluminense não consegue manter, né? Tecnicamente, os jogadores ali do mesmo nível. Então, Prova disso é que o Fluminense morreu com uma substituição. O sim, Fluminense colocou no jogo o Lima, o Hércules, o Thiago Santos e o Everaldo. Então, o Fluminense de 5 substituições só fez 4, morreu com uma, justamente porque não existe essa fartura, né, de qualidade no banco para poder resolver. Mas ainda assim, dentro do que o Fluminense tem de qualidade no seu elenco, de qualidade de time titular, o Fluminense apresentou algo extremamente digno e que realmente orgulhou, como você disse, os brasileiros. sim, se impôs, né, taticamente. O Renato entendeu o que ele precisava fazer, né? A mudança ali para três zagueiros, colocar três volantes, assim, a Inter não é um time que propõe, né? Naturalmente não propõe muito jogo. Então, você tirou ali o forte dele, questão de cruzamentos ali e tal, e com o gol logo cedo, então o jogo ficou muito na mão, né? E o Renato ainda não tinha jogado com o Fluminense dessa forma. Eu, por exemplo, eu pelo menos não lembro Não lembro o também Fluminense ter não. entrado com 3 zagueiros. Então, inclusive, teve essa audácia, né? A gente vai entrar daqui a pouco numa outra questão também de um outro jogo, mas ele teve essa audácia de colocar um time que ele não tem o hábito de pôr, confiando na capacidade dos atletas de entender aquilo que ele queria para poder executar. E o Fluminense executou super bem. Tanto é que, mais uma vez, não sofreu um gol de um time europeu, apesar da Inter ter criado, né? Bastante. Enfim, eu gostei bastante. Inclusive, teve uma cena ali no decorrer do jogo muito interessante. Na parada técnica, na parada para hidratação, na verdade, no segundo tempo, naquela conversa ali na rodinha, né, para poder ajeitar o time, o Thiago Silva deu uma sugestão ali do que ele achava que poderia ser feito naquele contexto da partida. E aí ele fala para o Renato: não, vamos jogar no 5-4-1, deixa o Arias na frente, bota o Everaldo para marcar aqui, porque o Arias não está aguentando mais. E o Renato pegou aquela informação para si, aceitou a sugestão do jogador e procederam dessa forma. Botou o Everaldo mais para a ponta, jogou o Arias para frente, e aí só alinhou ali quem faria aquele lado esquerdo, que se eu não me engano foi o Lima. Então, inclusive, esse feeling, né, esse time de entender que o jogador está dentro de campo, muito por conta do Renato também ter sido jogador, né, é importante. O jogador está sentindo, ele consegue perceber o outro companheiro que não está ajudando tanto assim na marcação, que pode acabar prejudicando. E, pô, o Arias é um jogador excepcional, mas de tanto que ele corre, uma hora ele cansa. E o jogador que dá essa dica também não é qualquer jogador, né? É um cara Exatamente. que tava do outro lado ali até pouco tempo atrás. E fez jus ao seu apelido de monstro. Excelente partida do Thiago Silva, como quase todo o sistema defensivo do Fluminense. O Inácio, então, meu Deus do céu. O time inteiro, na verdade, né? O sistema defensivo como um todo. O Fábio, quando foi exigido,
assim, impecável. O Inácio, assim, monstruosa a partida dele também. E o John Arias, pra mim, né, quiçá o grande jogador aí das Américas, né? Do Brasil, eu acho que com certeza. Não, ele joga muito fácil, muito fácil. Aquela rodeada que ele dá assim com a bola, né? É quase impossível tu tomar a bola dele, ele consegue escolher super bem a bola. Ele é um cara que não se limita só a reter bola, ele acelera quando precisa. É um cara assim muito diferente, cara. Se você perdeu o Arias aí, tá sendo bem bastante falado, né? Uma É, possível venda do acho que ele Bayern. não volta, não. É uma perda significativa. Dificilmente o Fluminense vai conseguir repor, inclusive, se não na questão da qualidade, né? Até mesmo na característica do jogador difícil de encontrar. Assim, queria só fazer também uma menção honrosa ao Di Marco, da Inter de Milão. Que esse rapaz virou Deus, ele era onipresente em campo. Tá em todo Foi. lugar, a todo momento do campo. E ele deu uma finalização ali no segundo tempo, né? De arco no travessão do chute Sim, lindíssimo. sim. Esse rapaz aí jogou muita bola também. E a entrevista do Lautaro, tu chegou Não a ver vi, não depois? vi, não vi. O Lautaro deu uma entrevista dizendo que o jogador que não quiser jogar na Inter pode ir embora. Ô, Então, louco. pois é, com essas palavras, e pelo que eu dei uma lida aí quando estava voltando para casa, o presidente confirmou de que a declaração foi direcionada para o Xananoglu. Ou seja, já deixa de ser uma indireta, né? Já começa a ser uma direta. Direta, né? Pô, E aí a gente tem duas formas de enxergar isso. Primeira delas, o europeu não liga, porque o fato do Fluminense ter ganho o jogo já criou um atrito na Inter de Milão. Se a Inter de Milão não ligasse, não haveria esse atrito, correto? Então, concordo. ocorreu esse atrito. Eu achei interessante, porque o Lautaro, como capitão, ele tem exerce uma liderança natural, né? De cobrança sobre os demais. Mas ele é um sul-americano. Então, o campeonato mundial para o sul-americano em si tem um peso diferente. Então, eu não sei até que ponto essa diferença de nacionalidade, de questões continentais mesmo, de importância que se dá, o quanto isso pesou pro fato do Lautaro estar bem puto ali com a atuação de alguns jogadores, enfim, entendendo que eles não estavam se esforçando o suficiente. Mas o fato é que não existe um time entrar para não vencer o jogo. Então, acho que cai por terra isso. A gente vai entrar daqui a pouco no Bayern e Flamengo também para poder falar um pouquinho sobre isso. E no final das contas, é a valorização da marca que está em jogo ali, né? Então, eu não vejo sentido a turma que fala assim, o europeu não tá levando a sério. Porra, mano, mas você tá desvalorizando a tua marca a troco de quê? A troco de quê, sabe? Não, não vejo sentido muito nesse argumento. Até porque quando é o oposto, né, quando é a gente que chega no final do ano com 70 partidas, ninguém leva isso em consideração. Ninguém E o fala, não, o placar? sul-americano chegou cansado, né? Aí é E no, vexame. e no final das contas, o que fica é o placar. Daqui a 20 anos, se olhar para trás, vai ver Fluminense 2 e Inter de Milão 0. Sim. É isso. É isso que vai ficar. Então, tudo existe, né? O passado, o presente e o futuro. Então, o hoje é o passado do amanhã. Então, o que o Fluminense fez hoje, ele vai ficar na história e daqui a 20, 30 anos a gente vai lembrar dessa vitória, mesmo que o Fluminense não avance. Aparentemente está pegando o City, né? O City está vencendo ao Hilal, vai ser bem difícil para o Fluminense, mas acho que os times brasileiros já provaram aí, ao longo da competição que o impossível é só questão de opinião. O impossível pode acontecer. Parafraseando André Henning. Exatamente. Vamos falar do Flamengo e Bayern? Flamengo e Bahia. Vamos lá, eu quero sua opinião fora do eixo, tá? Do eixo que eu digo, não é nem eixo Rio São Paulo, é fora da localidade aqui do Rio de Janeiro, sem estar contaminado. O quanto você acha que foi difícil? Porque tá surgindo bastante esse debate, né? Da fala do Neuer, né? Da fala do Noah, isso. Porque assim, ele deu uma entrevista para a Cazé TV, dizendo uma coisa, que o jogo foi difícil, que o Flamengo é um bom time, enfim, foi numa linha de raciocínio. E aí ele deu uma entrevista para um outro veículo com uma linha de raciocínio totalmente diferente. Inclusive contestando ali o fato do repórter ter achado que o jogo foi difícil. Então, como assim foi difícil? O jogo foi 4-2. Enfim, eu queria entender, assim, a tua visão de fora, né, de alguém que não está ligado de forma emocional com o jogo ali, seja torcendo a favor ou contra, para entender o que você, quanto paulista, achou do desempenho do Flamengo e da dificuldade que o Bayern enfrentou. Cara, eu acho que qualquer análise tática, técnica, ela cai por terra quando se tem 2-0 contra com 10 minutos de jogo. Né? Aí fica muito difícil de se analisar. Assim, foi fácil, foi difícil. Porque... Condiciona muito. A partir desse momento, fica controlado o jogo pro Bayern de Munique, né? Que já naturalmente é um time superior. Então, aí acaba até reforçando essa tese de que os caras aceleraram quando quiseram, ou quando chegaram fizeram o gol e tal. Eu acho que condiciona muito a opinião de qualquer pessoa. Desculpa. Porque 2-0 contra com 10 minutos, você já tá com o jogo na mão, né? Então, acho uma dose de maluquice tentar marcar um time como esse lá em cima, como o Flamengo tentou.
O resultado acabou sendo o esperado, né? O esperado. Mas eu não sei, eu não consigo muito opinar sobre o quão fácil ou quão difícil foi por conta desse viés, né? Com 10 minutos de jogo, 2-0 a favor, o jogo tá na sua mão. Eu vou dar meu parecer, tá? Eu acho que eu tô no meio termo entre a galera que acha que foi fácil, que o Bayern fez o gol quando quis, e com a galera que usa o termo, jogou de igual para igual, enfim. Eu não acho que o Flamengo conseguiu jogar de igual para igual, mas eu também não acho que o Bayern jogou no modo a gente faz o gol quando a gente quiser. Tanto é que, em determinado momento do jogo, quando estava 3-2 para o Bayern, o Bruno Henrique perdeu um gol. De cara pro gol ali, que ele, enfim, executou errado ali o movimento, o Flamengo poderia ter empatado o jogo. Então, o Flamengo teve, em determinados momentos do jogo, como é que eu posso dizer, condições suficientes para poder incomodar a ponto de repente, empatar o jogo. E, pô, se você levar em consideração que você está jogando contra um gigante europeu, contra uma das principais potências. Esse sim tá naquela prateleira, né? Exatamente, na Do time prateleira que dos é foda. impossíveis. Esse é foda. Exatamente. E aí você começa o jogo, tu se depara com 2-0 contra, aquilo que era impossível fica, assim, eu não sei nem qual é a outra a palavra acima do impossível. E eu gostei da postura do Flamengo. O Flamengo tem um problema. Qual é o problema do Flamengo? O Flamengo ele tem dificuldade de se adaptar ao adversário. Porque como ele, aqui na América do Sul, ele é soberano na questão não só do investimento, mas também, enfim, A na qualidade técnica, do né? jogo, isso, na qualidade do jogo, ele não precisa se adaptar aos adversários, os adversários que têm que se adaptar ao Flamengo. A verdade é essa. Então, o Flamengo enfrenta muito pouco adversários que ele precisa, pô, o meu adversário faz isso, faz isso. O Flamengo joga como o Flamengo. E o Flamengo tentou jogar como o Flamengo. Só que você jogar contra um Bayern de Munique, contra um Paris Saint-Germain, da forma que o Flamengo joga, com uma forma propositiva, enfim, tentando fazer o jogo fluir, né? Você, obviamente, vai ter mais chances de fazer o gol, mas você também vai ficar extremamente vulnerável. Acho que o Flamengo levou 2 gols por conta disso? Não. Teve uma dose ali de azar. E aí, assim, na minha concepção, para você ganhar de um time europeu, independente se é na fase de grupos, do mata-mata, você precisa estar no seu melhor, torcer para que o europeu não esteja no melhor dele, e você precisa ter o fator sorte ao seu lado. E o Flamengo não teve. Nos 10 primeiros minutos, teve um gol contra e um outro chute que a bola ia na mão do goleiro, desviou, foi lá no cantinho, 2-0. Então, e logo depois, inclusive, o Neuer fez uma defesaça. Ou seja, 3 lances e o Flamengo não deu sorte em nenhum deles. O resultado, de repente, se o Flamengo tivesse sorte, podia estar, inclusive, 1-0 pro Flamengo, 1-1, enfim. Então, o componente sorte, num confronto desse em que você é claramente inferior, ele faz muita diferença. Então, faltou esse quesinho de sorte pro Flamengo. Mas eu, sinceramente, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu teria ficado satisfeito com o que o Flamengo apresentou, justamente porque o Flamengo tentou ser o Flamengo. Ganhar ou não é consequência do jogo. Eu discordo do Filipe Luiz. Ele disse que o jeito que o Flamengo jogou aproxima o Flamengo de vencer o jogo. Eu acho que ele está correto quando ele está num cenário mais abaixo, que é o cenário sul-americano. E aí você jogar do jeito que o Flamengo joga, de fato, te aproxima muito mais da vitória. Mas quando você joga com o europeu, que ele não te permite falhar, o Flamengo, todas as vezes que o Flamengo falhou, o Bayern cravou. É jogo de erro zero, né? Teria que ser um jogo de erro zero. Cravou. Então, o primeiro gol é contra, o segundo gol é uma saída de bola errada do Rascaeta, ele é desarmado, a bola sobe pro Kane, ele chuta, desvia, entra. O quarto gol, o Luiz Araújo vai driblar pelo meio, perdeu a bola, Kane na cara do gol. O terceiro gol, o Luiz Araújo recupera a bola, afasta mal, afasta para o meio da área. Erros básicos, né? E não pode cometer. Cometeu contra o Bayern, sabe? É, Então, é claro que o Bayern controlou, mas controlou condicionado ao fato de, aí eu concordo contigo, do 2-0. Então, ele pôde ir dosando ali o quanto ele precisava impor de ritmo à medida que ele tem um placar favorável e o relógio a seu favor. por isso que eu acho um pouco de maluquice também do Flamengo querer jogar como o Flamengo. Né? Faltou essa perspicácia do Felipe Luiz que o Renato teve, né? Você tem que mudar. O que o Botafogo teve contra o PSG também. Você tem que fazer a leitura que você é franco atirador. Aqui você é soberano, mas contra esses caras aí o jogo é diferente, né? A rotação deles é um pouco diferente da nossa. Então tem que saber se adaptar a esse tipo de jogo para quem sabe ter essa chance, né? A gente vai entrar no Botafogo daqui a pouco. A questão é que para o Botafogo jogar como ele jogou contra o PSG é muito mais confortável em virtude dos jogadores que ele tem do que para o Flamengo. O Flamengo, naturalmente, ele vai jogar da forma que ele joga porque ele não tem material humano, ou melhor, teria que abdicar do material humano que ele tem qualitativo, né? Para poder fazer esse jogo de bloco mais baixo. E eu não sei até que ponto um técnico do Flamengo vai ter coragem de chegar contra um time mais forte e falar, não, esse não joga, por exemplo, o Arrascaeta. É um craque dentro do nosso continente? É um craque dentro do nosso continente. Mas ele não tem intensidade de jogo. Ele não consegue acompanhar a velocidade do jogo. Ele acompanha aqui, ó, no raciocínio. Mas no físico ele não aguenta. Tanto é que muitas das vezes ele é preterido no Uruguai justamente em virtude do físico.
Contra o Chelsea, ele Então, foi preterido e o Flamengo melhorou. exatamente. Mas é difícil você tirar um cara do tamanho do Arrascaeta para poder colocar um outro jogador cuja função principal, mesmo ele sendo um atacante ou um meio-campo ofensivo, seja marcar o adversário. Porque é isso que acontece quando você vai jogar contra um time bem mais forte que você. Você vai ter muito menos a bola do que o adversário. Ou seja, a maior parte do tempo você vai passar defendendo, não atacando. Então, também teria que ter um entendimento ali por parte dos jogadores do Flamengo sobre essa necessidade. Entendimento esse que o Fluminense teve, e aí, o Fluminense, como coletivo, né, entende que é bem inferior ao seu adversário, e eu acho que isso facilita o entendimento dos jogadores, esse senso de coletividade. E para o Botafogo, que é um pouco melhor do que o Fluminense, mas abaixo do Flamengo, está nesse meio termo aí, entre Flamengo e Fluminense, eu acho que fica um pouco mais fácil, porque os jogadores do Botafogo ali na sua composição, eles já têm, em sua grande maioria, uma característica um pouco mais defensiva. Isso favorece ali. Mas é questão do quanto você quer ganhar, né? Eu não sei o quanto o torcedor também compraria esse barulho, né? De você abdicar de propor o jogo e admitir, né, esse papel de franco atirador, mas nesse caso seria necessário. Mas existe uma linha muito tênue entre você abdicar da tua proposta de jogo para tentar ganhar um jogo e flertar com a mediocridade, com a covardia, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco no jogo do Botafogo e Palmeiras, do que você simplesmente ter a consciência de que não, beleza, eu vou perder, mas eu vou perder sendo eu. Eu vou perder praticando aquilo que eu acredito enquanto futebol. Enquanto torcedor, enquanto telespectador, isso me agrada muito mais. E aí, já emendando, não sei se você tem algo para falar mais aí do Flamengo Não, Bay, não. já emendando no jogo do Botafogo e Palmeiras, assim, inaceitável o comportamento do Botafogo contra o Palmeiras. Inaceitável, assim, um escândalo. Eu assistindo o jogo aqui, cara, eu tava revoltadíssimo. Se você fala assim, Rafael, existem dois cenários. Um cenário onde o Botafogo, de forma covarde, abdica do jogo e tenta levar o jogo para os pênaltis, ou um cenário em que o Botafogo tem 80% de chance de perder, mas ele vai tentar ganhar o jogo. Eu prefiro o segundo cenário. O Botafogo não tentou ganhar o jogo em momento nenhum. O Parecia Botafogo que o foi Palmeiras era o covarde. PSG, gente. O Botafogo foi covarde nesse jogo. Parecia que o Palmeiras era o PSG. Assim, na minha opinião, tá? Eu acho o Botafogo melhor do que o Palmeiras. Eu acho que se você perguntar para 10 pessoas, 5 vão achar que o Botafogo é melhor, 5 vão achar que o Palmeiras é melhor. São times bem equivalentes, são bem próximos ali. Inclusive em termos de investimento, enfim, de banco de reservas. Eu acho times próximos. O Botafogo não pode entrar contra o Palmeiras, assim como o Palmeiras não pode entrar contra o Botafogo só para se defender. São times iguais. Então, assim, eu não vou dizer para você que eu esperava um jogo super aberto, de muitas chances, mas eu esperava um Um jogo. Botafogo. Isso, eu esperava um Botafogo. Ó, enquanto eu não tiver a bola, é os 11 atrás da bola, atrás da linha, né? Da bola. À medida que eu tiver a bola, o time sai e a gente tenta. E isso não aconteceu em momento nenhum, assim, extremamente frustrante. Um jogo horrível, condicionado pela covardia do Botafogo. Palmeiras, dentro, né, do cenário do jogo, onde tinha um time que claramente estava arrastando o jogo para que ele acabasse, ou fosse para os pênaltis, para a prorrogação, acho que o Palmeiras conseguiu até sair bem. Demorou até para fazer o gol. Já poderia ter feito o gol muito antes. Então, parabenizar o Palmeiras, claro, né, dentro da sua proposta conseguiu avançar, enquanto o Botafogo, é lamentável a postura que inclusive culminou na demissão do técnico. Sim, aí o Paulinho joga muita bola, cara. É uma pena esse cara não tá 100%, né? Não tem as melhores condições físicas dele, porque foi ele quem desequilibrou o jogo, né? Ele quem procura a jogada e chama a responsabilidade. É merecido, né? O gol vindo dele, mas fica essa nota aí de, poxa, queria ver mais esse cara em campo. E o Abel fez a substituição de tirar o Estevão, que eu não teria tirado, e que funcionou, né? Na Sim, prática, sim. funcionou. Então, Abel é melhor do que ninguém conhece o elenco que ele tem em mãos. E, assim, traçando um paralelo com o Fluminense, é a diferença, né? No banco você tem o Rafael Veiga, você tem esse menino Alan que joga bola, você tem o Paulinho que desequilibra, né? Então, o Palmeiras consegue fazer essas mudanças e manter o nível E técnico ali equilibrado. muitas das vezes não só mantém como melhora, né? Sim, sim, melhora. Então é isso. Eu acho que o Palmeiras tem um caminho acessível, tá? Para chegar a semi. Diferentemente do Fluminense, que vai pegar um adversário bem complicado aí nas quartas. Eu acho que o Palmeiras e o Chelsea dá jogo. Acho que o Palmeiras Dá jogo. pode perfeitamente vencer e chegar numa semifinal, que seria, porra, incrível. Então, desejar boa sorte aí pro Palmeiras e pro Fluminense. E queria ouvir tua opinião sobre a demissão do técnico do Botafogo. Eu sei que você não está acompanhando tão de perto, né? Mas Sim. eu queria ouvir a tua opinião de fora. Assim, o que tu achou? Abriu o jornal, ué, técnico do Botafogo demitido. Então, eu acho que não tem melhor momento do que agora. Desde que tenha um técnico já definido. Falou, ó, vai ser você. Porque você vai ter aí 10, 15 dias para os caras conseguir conhecer o elenco, treinar e colocar ali a sua filosofia de trabalho. Vou pontuar. Não existe técnico, porque a decisão foi tomada de forma totalmente passional.
Então, é que assim. O Fluminense. Desculpa, o Botafogo não tava não tá, né, nos seus melhores momentos, né? E eu acho que se acovardar da forma como se acovardou, assim, contra o PSG, a gente até entende, né? Porque é o que a gente está discutindo agora sobre se abdica de uma coisa em prol de outra, né? Contra o Atlético de Madrid já teve um resquício disso, né? O Botafogo segurou o jogo ali até onde deu e não estava muito interessado em ganhar aquele jogo. A verdade é essa. Mas contra o Palmeiras, com essa atuação que foi, eu acho que vocês, torcedores, também gostariam, né, da demissão dele. Eu tô fora desse. Vou passar o meu ponto, e aí eu sei que. Vou até ter cuidado com as palavras, porque eu sei que meus amigos vão ficar extremamente estressados com isso. Eu acho que 99,9% da torcida do Botafogo queria a demissão do Paiva, tá? Inclusive desde que ele chegou. Ele já chegou com prazo de validade. Não sei se você já encarou uma situação dessa no São Paulo, do Já, técnico chegar e falar: Ih, isso aí, filho, já, aí não vai já. durar um mês, vai perder 3 jogos, a torcida já não quer, o cara nem chegou, nem dirigiu o time, já não quer. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim como aconteceu, inclusive, com o Thiago Nunes, na vinda dele. Não durou, saiu. A paciência, né? O pavio ele é muito curto. Então o Paiva já chegou com muita desconfiança, com o pessoal fazendo meme, pegando os memes da torcida do Bahia, do Fora Paiva, botando uma orelhinha de burro nele. Inclusive, o deixou irritado, né? Foi uma das razões pelas quais ele saiu do Bahia. Então, ele já chegou com esse prazo de validade. Ele tem, deixa eu até ver aqui a quantidade de dias. Acho que ele ficou 2 meses no Botafogo. Ele chegou pós-carioca, né? 55 dias. Ou seja, ele não ficou 2 meses no Botafogo. Mas vamos arredondar. 2 meses. Rafael, você gosta do Paiva? Não. Esse é o primeiro ponto. Rafael, você teria contratado o Paiva? Não. E por que você é contra a demissão do Paiva? Vamos lá. Existe um contexto, tá? O contexto é o seguinte. O Botafogo, enquanto instituição, por meio do Textor, deixou claro para a torcida de que o ano começaria quando? Depois do estadual. Isso, em abril. O Textor foi bem claro. Nosso ano começa em abril. Ele descartou uma Supercopa, que era importantíssima para o torcedor, porque era contra o Flamengo, um rival. Descartou a Recopa, que era um título importante para a gente, porque nós não temos, para o ano começar em abril. Tentou diversos técnicos, não conseguiu, escolheu o Paiva. Falou que esse era o técnico dele, era o técnico do projeto dele. Há 2 meses atrás, era o cara do projeto dele. 2 meses depois, esse cara já não serve mais? Primeiro ponto. Segundo, Botafogo estava jogando futebol convincente? Não. Mas o Botafogo vinha mostrando uma evolução. Ainda que gradativa e lenta, vinha mostrando uma evolução. A gente ganhou do Fluminense, a gente. Tudo bem, isso já está sonando até rotineiro. A gente ganhou de 4-0 do Inter. Fizemos um excelente jogo contra o PSG dentro das condições que tínhamos. O Atlético de Madrid, eu entendo o que você disse, né, sobre o Botafogo ter abdicado de jogar, mas existe o fator regulamento baixo do braço. Não tem jeito. O Botafogo entrou naquele jogo podendo perder de 2 gols de diferença. Então, tem que jogar com resultado. Não adianta. Então, é compreensível até o Botafogo abdicar do jogo, enrolar um pouco. Enfim, ali eu não esquentei muito a cabeça. O problema foi contra o Palmeiras. Um jogo é suficiente para você demitir o técnico? Para mim, a postura do técnico, do Textor, enquanto dono, deveria ser essa aqui, ó. Paiva, não gostei da forma que o time jogou. Eu sempre bato na tecla de que eu quero um Botafogo propositivo. É essa a ideia que eu vendo para a torcida, é essa a ideia que eu vendo para a mídia. Eu não aceito que o meu time jogue de uma outra forma que não seja propositiva, que não seja com o espírito de tentar ganhar o jogo. Você conseguiu compreender? Porque essa apresentação do Botafogo contra o Palmeiras é inaceitável. E aí, dependendo do teor da conversa, você leva para um outro caminho. O Textor simplesmente ficou, como é que eu posso dizer, transtornado com a forma que o Botafogo jogou, simplesmente demitiu o técnico. E para além do técnico, existe um ser humano ali. E então você traz um cara que estava no Palmeiras ridicularizado, você confia nesse cara para ser o chefe do teu projeto, você dá. Uma semana atrás, o Botafogo no PSG, ele foi na televisãozinha dar beijinho no rosto do Paiva. 5 dias depois, tu demite o técnico. Menos de 24 horas depois dele perder um jogo para o Palmeiras na prorrogação. Foi inaceitável o desempenho? Foi inaceitável. Mas é ainda mais inaceitável você agir dessa forma com um técnico que você colocou. A tua contestação não é nem com o fato, é com a forma como ele se ocorreu, né? Se isso fosse na era pré-SAF, sabe qual seria o termo que a gente usaria para a condução desse processo? Amadorismo. Mas é o que basicamente acontece em todo clube. Tudo bem, mas a gente sempre parte do pressuposto de que quando entra a SAF, acaba o amadorismo, correto? É o que se vende. Na teoria.
Na teoria. Na prática, a gente está vendo que é igual. A diferença é que ele tomou uma decisão passional de acordo com a concepção dele de jogo. Eu quero um time desse jeito e o meu técnico não está absorvendo como eu quero o meu time. Logo, tá fora. Ah, Rafael, então você acha que não poderia demitir o Paiva? Poderia. Espera o time chegar no Rio, chama o Paiva para conversar, troca uma ideia, explica os teus posições. Isso teria que ser conduzido de uma maneira totalmente diferente. Foi assim, para mim o Paiva, a palavra é essa, tá? Para mim o Paiva foi covarde contra o Palmeiras e a decisão do técnico foi mais covarde ainda, de transferir a responsabilidade somente para o técnico. Os jogadores também têm culpa. Os jogadores se omitiram do jogo. Passaram o jogo inteiro tocando bola para trás. O jogo inteiro. E eu me recuso a acreditar que o técnico instrui o time a ficar tocando bola para trás o tempo inteiro. Me recuso. Me recuso. Então, mas é que é mais fácil você culpar um do que 20, 30 jogadores, né? Isso para mim, tudo bem. É muito mais fácil, mas é o correto? Não. 90% das vezes, não. Quantas vezes a gente vem conversando aqui ao longo dos programas e eu falo para você do Marlon Freitas? Você reparou no gol do Palmeiras? Sim. O gol do Palmeiras tinham 3 jogadores do Botafogo cercando o Paulinho. 3. Um deles era o Marlon Freitas, que era o principal dele. Porque era o cara que estava por dentro. Que era o cara que não podia deixar o Paulinho passar ali. O Marlon Freitas vai. Vai. O Paulinho ameaça, ele vira as costas e toma um drible no meio. Um lance que era só ele escoltar o jogador para fora do campo. Forçar ele a voltar, forçar ele a cruzar, qualquer coisa. Menos do que ele fez. Mais uma vez, o Marlon Freitas, o volante, que inclusive a galera pede na seleção. Eu fiquei escutando a transmissão o tempo inteiro, os caras falando: não, se o Marlon Freitas jogasse no Newcastle, ele estava na seleção. Não, ele não vai jogar no Newcastle, porque ele não tem intensidade. Da mesma forma que o Arrascaeta não joga no Newcastle, não joga na Europa, mesmo sendo muito bom com a bola, porque ele não tem intensidade. O jogo de futebol de alto nível exige intensidade. O jogador não joga só com a bola no pé. Com a bola no pé, pô, excelente, Marlon. Tu é, pô, nota 10. Sem a bola, não desculpa, não dá, pô. Não dá. E quando sai o Gregory, que é o cara que compensa, eu sempre falei isso para você. Quando o Gregory sair, vocês vão perceber a dificuldade do Marlon Freitas de marcar. Foi o Gregory sair, isso já ficou escancarado. Porque não tem ninguém para cobrir o dele. Ele precisa ir no jogador. E ele não consegue. Ele não consegue. Então, o que o técnico fez, mais uma vez, foi covarde. Ele colocou a responsabilidade somente no técnico. E a responsabilidade é do técnico, é dos jogadores e também dele, que demorou para formar o elenco, que demorou para contratar o técnico, que contratou um técnico sem convicção. Porque, me desculpa, se você demite um técnico 55 dias depois da contratação, você não tem convicção nenhuma do que você está fazendo. Nenhuma. Agora vai perder um tempão para contratar outro técnico, vai ter que tentar contratar um técnico que tenha a noção de jogo que ele quer, que entenda o futebol brasileiro, que se adapte aos jogadores que foram contratados, porque existe um planejamento lá em cima do técnico. E aí? Isso não é amadorismo? E mais uma vez, a gente vai ter que ajeitar o time, né, no curso do campeonato e torcer para dar certo. Isso para mim não é planejamento. Isso para mim é dar tiro no escuro, brincar de roleta russa, com 3 balas no tambor e ver se uma acerta a tua cabeça. Isso aí é mais uma amostra, né, de como é tocado o futebol aqui, infelizmente. Né? Nada de novo nessa situação. Isso já aconteceu diversas vezes com diversos clubes e é triste ver acontecer com a SAF, né? Isso eu concordo com você. Vender a ideia da SAF de que vai se tornar uma gestão profissional, acho que esse tipo de coisa não deveria acontecer de fato. E tem uma outra coisa que me preocupa, tá? Que é essa desconexão das pessoas que gostam de futebol com o lado humano. As pessoas ignoram o fato de que as pessoas que trabalham no futebol, elas são seres humanos, onde elas têm uma reputação a zelar, onde elas possuem uma família, onde elas possuem tudo. O futebol é, como é que eu posso dizer, uma extensão da vida dela. É a profissão da pessoa, né? O Renato Paiva foi ridicularizado pelo Botafogo. E as pessoas estão aplaudindo isso, gente. O teu clube, o clube que você ama, está ridicularizando um ser humano. Você acha que o Paiva entrou contra o Palmeiras para ridicularizar o Botafogo? Ou você acha que ele é ruim? Eu prefiro acreditar que ele é ruim. São coisas diferentes. Pô, Paiva, não deu certo, pô, a gente imaginou uma coisa, pô, você fez outra, sentar aqui para ver o que a gente pode fazer, ou então, pô, não dá, valeu, mas espera a poeira baixar, não 24 horas depois, né, com o time ainda nos Estados Unidos, da forma que foi constrangedora. O cara ficou sabendo por meio de terceiros, pô. Parece que o Ramon Dias, quando saiu do Vasco, ficou sabendo pelo Twitter. Pô, o Diniz no Cruzeiro, né? Isso não é postura de time grande. O Diniz tentaram costurar, né? Então, não é bem assim, veja bem e tal, passou um tempo e demitiram ele. Só não demitiram porque ele pôs o pau na mesa, na verdade. Isso. Porque ele sairia. Confrontou ali o repórter, sim, né? Sim. Então, assim, me preocupa muito essa banalização
assim, no futebol pode tudo. Você pode sacanear as pessoas, você pode ser escroto, você pode tomar a atitude que for, desde que eu considero que aquilo é o melhor pro meu time e vida que segue. Valeu, Paiva, se vira aí e segue tua vida. Pô, cara, eu não acredito no futebol assim, até porque eu acho que a vida, assim como o futebol, ela é uma roda gigante. Um dia você tá aqui, aí no outro dia você tá aqui, aí você tá aqui, um dia você volta pra cá também. Quantos técnicos brasileiros a gente não vê ficar rodando aí em times? Sim. Você, Rafael, na posição do Paiva, pode ser que hoje ele seja descartável, mas amanhã ou depois ele pode ser um grande treinador. Você voltaria a treinar o Botafogo? Provavelmente não. Eu, enquanto torcedor do Botafogo, não quero ver o Arthur Jorge treinando o Botafogo. Pela forma como ele conduziu. Ele foi campeão da Libertadores, ele foi campeão brasileiro, e eu não tenho relação nenhuma com o Arthur Jorge. Muito obrigado, valeu, mas se tivesse que escolher a minha opinião, eu não quero. Porque houve um desrespeito de uma parte. E quando existe esse desrespeito também da parte institucional para com o profissional, isso também deveria chocar as pessoas, isso também deveria revoltar as pessoas. Porque poderia ser alguém próximo a você, enfim. Eu acho que essa questão humana desconexa do futebol me incomoda bastante. Não sei nem o que você pensa sobre isso, se para você, assim, é uma questão meio que tanto faz, uma relação profissional, valeu, tchau, e é isso. Não, ela é uma relação profissional. Ponto. Agora, como toda relação profissional, eu levo até para nossa, né? Nossa vida comum, dia a dia comum, né? A gente precisa respeitar o próximo para poder exigir o respeito dele, né? Então, é difícil defender uma atitude dessa, na verdade. Não tenho nem palavras, porque pode ser com a gente, né? Pode ser com qualquer pessoa isso aí. E qual é a confiança que você passa para os jogadores em termos de continuidade? Exemplo, você, Rafael, jogador do Botafogo. Um dia você está sendo treinado pelo Paiva e você está ali jogando, tá se esforçando, aí o cara te bota no banco. Qual é a motivação que você vai ter de buscar o teu espaço, sabendo que não existe um projeto ali? Que simplesmente um dia o dono pode chegar e falar assim, ó, esse treinador não está compatível com as minhas ideias, não. Valeu, tchau, um abraço. Que era o que É. acontecia antes. O jogador ficava insatisfeito, não saía do clube, ficava treinando separado, daqui a pouco via outro técnico, pô, resgata esse cara e bota ele para jogar. E era assim. Não existia um projeto. E o que a gente brigava era justamente para que houvesse um projeto, houvesse uma linha de raciocínio, né? E, enfim, essa linha de raciocínio está sendo quebrada várias vezes. Como o Botafogo está vencendo, isso vencendo entre aspas, né? Acabou nos últimos anos aí conquistando 2 títulos importantes, isso está sendo deixado de lado. À medida que o Botafogo começar a não ter os resultados que se espera, eu acho que a galera vai dar mais atenção para isso e talvez crie-se um vício, né? Difícil de fazer. Isso aí é a nossa visão cultural até da coisa, né? Porque tá ganhando, tá tudo bem, né? Enquanto tá ganhando, tá na fase boa, tá tudo bem. Não importa o que você faça. Né? Vide aí o que aconteceu com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro até estourar tudo que estourou, era bicampeão da Copa do Brasil e beleza, tudo vida que segue. Então, isso aí é só mais uma amostra, né, do que a profissionalização de tudo, né, precisa mudar aqui no futebol brasileiro. Né? Sou até estranho isso vir de uma SAF, né? De um projeto onde até ontem estava sendo elogiado, né? Que tinha uma condução boa, que tinha visão, né, um planejamento sendo executado. E, enfim. E eu nem entrei no mérito importante, tá? Que é o aspecto cifras. Sim. Porque quando o clube contrata um jogador, por exemplo, você está aqui nominalmente, o Ryan Cruz, que é um jogador que, assim, não tem nível para jogar num Botafogo, por exemplo, de briga ali, aspira por coisas maiores. A torcida reclamou bastante do valor jogado fora, digamos assim. E por que a torcida não reclama do valor jogado fora com a multa do Paiva? Porque existe uma multa. Você Sim. contrata um profissional por 2 anos. Ele trabalha 2 meses, você está pagando o salário dele de 1 ano e 10 meses sem que ele trabalhe. É um dinheiro jogado fora. O Ryan Cruz, de repente, pode dar um retorno aí. Você pode vender ele, pode fazer 2 gols importantes e ficar com a vitrine aí, ser vendido para algum lugar. Você pode ter um retorno ainda. Fazer alguma classificação, né, Geraldo? Jogar dinheiro fora foi o que o Botafogo fez com o Paiva. E a galera tá nem aí. E não é importante também o dinheiro que você investe no técnico? Então, tem que pensar por esse lado também. Algo mais a declarar? Não, só isso. Só para fechar o panorama dos brasileiros aí. Palmeiras, excelente. Teve um grupo que não tinha nenhuma baba, do meu ponto de vista. Tinham times acessíveis, claro. O Inter Miami, por exemplo, é um time ruim. Não, mas tem o Messi, tem o Suárez. Então, dá para te causar ali um certo problema, né? Então, Como causou, né? Causou, isso, causou. E aí depois, claro, né, pelo nível de enfrentamento, o aspecto físico vai embora, enfim, eles não têm condições de competir 90 minutos em alto nível, mas eles conseguem incomodar. Então o Palmeiras conseguiu passar de um grupo difícil, enfrentou um Botafogo, conseguiu se sobrepor de tal ponto que o Botafogo não jogou, abdicou de jogar. Então o Palmeiras conseguiu chegar nas quartas, que era o sonho de todos os brasileiros, né? Pô, chegando nas quartas tá lindo. Então o Palmeiras acho que alcançou aí o objetivo da classificatória
claro, né? O que vier daqui para frente é lucro. O Flamengo, eu acho que sai bem também da competição. Enfim, ganhou de um europeu, então conseguiu fazer o seu papel contra o europeu. Contra o Bayern fez aquilo que ele acreditava que era possível fazer, fez um jogo digno. O Botafogo, por incrível que pareça, né? Não sei o que você acha, mas para mim, de todas as vitórias entre brasileiros e europeus, a do Botafogo foi a mais marcante. Mais impactante. Mais impactante, né? Pelo nível Sim. dos dois times, pelo tamanho do Paris Saint-Germain. Porque ele venceu um time que hoje se enquadra nessa prateleira. E é considerado por muitos o melhor time do mundo, né? Então, sim, existe ali como é que eu posso dizer? Uma discrepância grande. Mas eu acho que o Fluminense se equiparou, cara. Porque existe uma diferença entre você jogar um jogo de fase de grupos e um jogo eliminatório. Então, o caráter decisivo ali pro Fluminense contra a Inter, ele tem um peso também muito grande. E o Botafogo, por exemplo, jogou contra o PSG entrou com 4 reservas, aí colocou depois ao longo do jogo. Então, é outra pegada, né? Outra dinâmica. Um jogo de fase de grupos e um jogo mais decisivo. Mas eu acho que, do jeito que o Botafogo saiu da competição, ele sai enfraquecido. Ele sai no momento de turbulência. Então, o que era para ser uma parada excepcional, o comportamento foi por água do abaixo. teste foi por água abaixo. A gente não sabe. Hoje o Botafogo é incógnita. Lembra que você citou antes? Era o Mundial? Fluminense. O Fluminense era incógnita? Sim. Pois bem, acabamos a competição e o Botafogo é incógnita. E o Fluminense, um time que surpreendeu bastante. Então, para fechar acerca do Fluminense, particularmente me surpreendeu muito positivamente. Acho que o Fluminense fez muito mais do que eu achei que poderia. Fez um jogo excelente contra o Borussia, mereceu vencer. Hoje, novamente, um jogo honesto, um jogo bom. Não tomou gol outra vez. Então, o Fluminense está de parabéns. Curiosamente, ele jogou melhor contra os dois times mais difíceis que poderia enfrentar, né? Talvez a forma como os dois times se apresentam, né, facilita um pouco o jeito do Fluminense jogar. Vamos ver contra o City, né? Vamos ver se o Fluminense consegue performar e consegue... Aí complicou, na verdade. Não, complica, mas... Ó, o City tá empatando, tá? Ó, já pensou, rapaz? 2-2. Mas o Al Hilal é outro time fortíssimo também, né? É um time europeu que joga na Arábia. Mas mesmo assim, né? Eu acho que os times brasileiros saem da maneira que deveria, né? Passaram todos da fase de grupo, era o que se esperava. Sonhar com título é um pouco de utopia também. Né? Palmeiras e Botafogo ali, qualquer um poderia sair. O Botafogo saiu um pouco machucado por conta da performance, mas sai num jogo talvez mais equilibrado nas oitavas de final, mais imprevisível talvez. Né? O Flamengo, poxa, deu azar, né? Deu azar ficou primeiro no grupo, a ideia era não cair no caminho do Bayern. O Bayern surpreendeu, acho que negativamente, ao perder do Benfica, né? E aí, enfim, contra esse tipo de time, é do jogo, né? É do jogo. Eu acho que sai também cabeça erguida, com papel... Assim, com dever cumprido, né? Saiu com dever cumprido. Saiu contra um gigante e perdeu porque é do jogo. Né? O Fluminense é a grande surpresa, né? Eu falei no nosso outro vídeo que para mim era a grande incógnita. E surpreendeu, né? Como eu comentei agora há pouco, faz os 2 melhores jogos contra os times mais difíceis de se jogar, né? E, enfim, espero que o próximo jogo aí só desfrutem, porque o que vier agora é lucro. Perfeito. Rapaziada, obrigado aí a todos que assistiram. Eu não sei nem quanto tempo deu de vídeo aí, mas, enfim, espero que a gente tenha conseguido trazer aí um pouco de conteúdo para vocês acerca do Mundial. Eu vou seguir aqui junto com o Rafa, uma vez que Fluminense e Palmeiras avançaram. Então a gente terá aí um Palmeiras e Chelsea e talvez um Fluminense e City reeditando, né, a final de 2 mundiais aí. Espero que os dois times brasileiros consigam fazer uma boa partida e tragam novamente orgulho, né, pelo futebol apresentado. Se não vier a vitória, que pelo menos desempenhe o futebol. É isso aí. Valeu. Rafa, tamo junto. Abraço.